diante das inúmeras alterações que tivemos nos últimos anos relacionadas aos regimes próprios, as novidades trazidas principalmente a partir do ano de 2019 até o corrente ano, qual seria a nossa necessidade de atualizar as nossas legislações? Tanto na parte administrativa, organizacional, de estrutura e funcionamento da autarquia, do órgão gestor, da unidade gestora do RPPS, como também da parte previdenciária. É sobre este tema que eu gostaria de conversar com vocês neste vídeo. Mudanças. Essa é a palavra que mais ouvimos dizer dos 3 últimos anos para cá. Foram muitas novidades, foram muitas modificações, alterações relacionadas ao regime próprio de previdência social. Não parou só na parte previdenciária, não bastou somente a emenda constitucional número 103. Tivemos mudanças relacionadas a cargos, a estrutura do regime próprio, conselhos dos últimos anos para cá, além do manual do Progestão. Em 2019, tivemos mudança em nível de lei e lei federal de abrangência nacional. O que é que isso afeta o regime próprio? E o que é que isso traz de necessidade para eu, enquanto gestor, discutir, trabalhar e fomentar estes debates relacionados à atualização da minha lei? Eu gostaria de me dedicar neste vídeo a falar com vocês um pouquinho mais aprofundado a respeito de uma reestruturação, de uma reforma administrativa. Quais são as necessidades que nos batem à porta para atualizarmos a nossa legislação? Quais são as adequações necessárias que devemos fazer quando procedermos a uma reestruturação, a uma reforma administrativa? Eu gostaria de fazer um retrospecto, um escorço, um histórico rápido com vocês de 2019 para cá, dessas alterações que tivemos em nível de lei federal. Sabemos que a Lei Federal número 9717, 9717, de 27 de novembro de 1998, é a lei basilar dos regimes próprios. Esta lei ela dispõe sobre as normas e regras gerais de funcionamento e organização dos RPPS. Isso por conta da competência legislativa da União, conforme artigo 24 da Constituição Federal. Sem embargo e sem adentrar no mérito do fato de a União, em dados momentos, em certos momentos, ultrapassar este limite de sua competência, fato é que a emenda constitucional número 103, em seu artigo 9º, recepcionou, e este é o nome do fenômeno constitucional, fenômeno da recepção das normas. A emenda 103 recepcionou a Lei 9717 e lhe conferiu um status de lei complementar. Isso porque o artigo 40 da Constituição Federal, em seu parágrafo 22, dispõe que virá uma norma de abrangência nacional, uma lei complementar, que vai dispor acerca de muitas matérias afetas ao regime próprio de previdência social. Porém, o artigo 9º da emenda 103 disse que enquanto esta norma não for editada, continua valendo aplicável a Lei 9717 de 98. Pois bem, esta lei é de 98, mas ela sofreu uma importante alteração no ano de 2019. Como é que se deu essa alteração? Essa alteração começa-se oficialmente no dia 18 de janeiro de 2019. Neste dia, foi publicada uma medida provisória número 871. Esta medida provisória tanto trouxe modificações, alterações e atualizações na Lei 8.213, Lei do Regime Geral de Previdência Social, que inclusive trouxe novidades para o regime próprio, quando ela altera o artigo 96, falando de contagem de tempo de contribuição e de tempo de serviço, a questão da desaverbação, comprovação de tempo especial, entre outras disposições. Esta medida provisória também acrescentou 2 importantes artigos na Lei 9717 de 98. Primeiro deles, artigo 8º-A,
que trata das responsabilizações que poderão advir ante a uma atitude ou agir improbo, não só do gestor, não só do presidente, do superintendente da unidade gestora do RPPS, mas também dos conselheiros, do membro do comitê de investimentos, do gestor de recursos, como também de todos os demais atuantes, inclusive consultores, que colaborarem para uma ação improba no regime próprio de previdência social. Artigo 8º-A, responsabilizações. O artigo 8º-B da Lei 9717, também acrescentado e inserido pela medida provisória 871, ele trouxe a ideia dos requisitos mínimos que os dirigentes da unidade gestora deverão atender. O primeiro requisito deles está no inciso 1, trata da não condenação criminal e de o dirigente da unidade gestora não ter incidido em alguma das situações de inelegibilidade previstas lá na Lei Complementar número 64 de 1990. O inciso 2, por sua vez, vai dizer que o dirigente da unidade gestora ele deve possuir certificação e habilitação comprovadas nos termos definidos em parâmetros gerais. Já o inciso 3 vai exigir do dirigente da unidade gestora que ele tenha comprovada experiência nas áreas administrativa, financeira, fiscal, de auditoria, atuarial ou jurídica. Aqui trata-se de conjunção alternativa. Não é necessário eu comprovar a experiência em todas essas áreas, mas em alguma dessas áreas por um período mínimo determinado pela Secretaria de Previdência Social. E por último, o inciso 4 do artigo 8º-B vai trazer a ideia de que o dirigente deve possuir formação superior. Então não posso mais ser dirigente da unidade gestora possuindo apenas ensino médio, preciso de ensino superior, preciso de uma formação superior. Talvez você me pergunte, poxa, esses requisitos se aplicam somente aos dirigentes? Porque até agora o artigo 8º-B só falou dos dirigentes. O parágrafo único, por sua vez, ele vai dizer o seguinte, que os requisitos previstos no inciso 1, não condenação criminal e não ter incidido em alguma das situações de inelegibilidade previstas na Lei Complementar 64, de 1990, e os requisitos previstos no inciso 2 do artigo 8º-B, que trata da certificação e habilitação comprovadas nos termos definidos em parâmetros gerais, se estendem e, portanto, se aplicam também aos conselheiros, seja do Conselho Deliberativo ou Fiscal, bem como aos membros do Comitê de Investimentos. Vemos desta forma, portanto, a necessidade de atualizarmos as nossas legislações. Se a sua legislação, por exemplo, ela trata dos requisitos mínimos para os dirigentes, se a sua legislação fala dos conselheiros, da composição do conselho, a sua legislação também tem esse espaço agora para legislar e trazer esses requisitos mínimos, porque é importante reproduzir na lei municipal, na lei do regime próprio, esses requisitos mínimos aplicáveis aos atuantes do regime próprio e no regime próprio de previdência social. É claro e é evidente que o artigo 9º da Lei 9717 traz competências para a União. Ele diz que é a União que vai supervisionar, que vai orientar, que vai fiscalizar e vai dispor sobre normas e parâmetros gerais de organização e funcionamento do regime próprio. E sobre isso hoje nós temos a portaria 1467 de 2 de junho de 2022. Mas é importante pelo menos os requisitos mínimos, não os prazos e como é aplicado esses requisitos, mas pelo menos os requisitos mínimos trazer isso para a sua lei municipal, para dirigentes e para conselheiros. Com essas inovações, com essas mudanças, alterações advindas da medida provisória 871 e um adendo muito importante, que foi convertida em lei, né? Porque a medida provisória, conforme dispõe a Constituição Federal, ela tem prazo de validade, mas no dia 18 de junho de 2019, esta medida provisória 871 foi convertida em lei federal, é a Lei Federal 13.846 de 18 de junho de 2019. Daí surge e tem sido ventilado no âmbito dos regimes próprios a criação, a instituição de um pagamento para os membros dos conselhos deliberativo e fiscal.
É o que a maioria das legislações denominam como jeton. Jeton é uma palavra de origem francesa, cujo significado indica, e diante da sua história, que era uma verba paga, uma vantagem paga a membros do parlamento, do poder legislativo que participavam de reuniões, de sessões. Este nome tem sido usado para pagamento desta verba destinada aos membros de conselho e, em alguns casos, até membros de comitê, diante justamente dessas responsabilidades e responsabilizações, principalmente advindas da Lei Federal 13.846 de 2019. Posso criar, Tiago, em minha lei, o pagamento do jeton para os membros de conselho e para os membros do comitê de investimentos? A resposta, em sentido positivo, se impõe. Mas vai aqui alguns conselhos, algumas recomendações e alguns cuidados que nós devemos ter. O primeiro deles, trata-se de despesa pública. Esta despesa, esta verba, este pagamento desta verba, desta vantagem para os membros de conselho e comitê, não podem ser instituídas de forma alguma, em nenhuma hipótese, por decreto, quer por portaria, porque trata-se de despesa pública, em respeito à Constituição Federal, em respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal e em respeito ao princípio da legalidade do orçamento público, é necessária a edição de lei, e aqui lei em sentido estrito, para que se crie essa despesa. A sua lei também deve prever critérios para o pagamento. Será que é todo conselheiro que vai fazer jus? E se aquele conselheiro faltou o mês inteiro de forma injustificada? Esta verba se incorpora ou não se incorpora ao vencimento deste servidor que atua como conselheiro? Esse pagamento, bem como seus critérios, devem estar previstos em lei. Pois bem, eu coloquei aqui para vocês esses requisitos mínimos e essas alterações que eu posso fazer em minha lei. Com essas considerações iniciais, eu fico por aqui com este vídeo, mas darei continuidade acerca de outros temas que devem ser observados quando de uma reestruturação, de uma reforma administrativa. Até mais!